Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer, a toda a família Freitas, a toda a família Silva, a toda. Agora são mais ou menos mais 5 para 6. Acabei de acordar agora, Eu não durmo mais tarde, Porque quando eu dormia tarde eu ficava pior. O que eu fiz? Eu agradeço, em primeiro lugar, Deus, Porque sem Ele, nada a gente pode fazer. Entendeu? Sem Ele, nada a gente pode fazer. Eu agradeço a toda a família Freitas por ter me ajudado a ter chegado até aqui. Por ter me cumprimentado, por ter... eu vou fazer sem citar nome. Por ter me dado um refrigerante, entendeu? Por ter me dado... até por não ter me dado, eu agradeço. Porque eu busquei a Deus e essa dificuldade que eu tive em 2003, eu tinha 2% de razão, Você sabe que o ser humano é 95% emoção e 5% razão. Eu com 2% de razão fiz o que 5% não fez. E o que eu fiz? Fui lá, saí. Primeiro, eu já nasci 2, Então, para sair do zero, tava lá no ventre. Quando eu nasci, já saí 2. Por quê? Porque se o zero tá aqui e você já saiu, você já fez 2. Porque se você já saiu, você já fez 1 e 2, Então o que acontece? Chegou 2003 para 2020, para 2020, para 2026 dá 36, Então hoje eu tô já muito melhor. O que quer dizer? Quer dizer para a família Freitas o seguinte, que vocês também podem chegar onde vocês querem. Então o que acontece? Eu vim para cá, primeira coisa, quando eu vim para cá para São Luís, em 1990, Aí, na minha primeira infância, que foi dos 4 aos 8 anos, O que acontece? Sou afrontado por pessoas. Aí, quando eu saio para lá, por da guarda, para a igreja, e olha que eu saí da Vida para a igreja, você está entendendo? Aí eu sentei, tinha um cara, e os caras, os caras eu conhecia, meu amigo não eram, mas eu conhecia da igreja. Se os caras da igreja estão fazendo isso, imagine os caras do mundo. O que eu aprendi? Tudo tem o quê? Um propósito. Aí eu disse, não posso ficar. Rompi. Com 2% eu rompi. Ou eu enlouqueço de vez, ou eu melhoro de vez. Você acredita que eu cheguei lá, na atitude, eu já botei um sapato preto, uma bermuda preta e uma camisa preta. O que eu fiz? Fui de preto, botei aqui de madrugada, você tá me entendendo? De madrugada, aí fui, sentei lá.
Aí os caras de cá, que é lá perto do Porto, né? Porque não é velho, é Praia Grande, tá entendendo? Aí o que acontece? Os caras, epa, que esse cara aí? Que cara, rapaz, não tem cara nenhum aqui. Aí eu já subi pro degrau, pro segundo degrau. Aí vem uma menina de lá, pra testar minha fé. Aí ela disse assim, rapaz, tu tá sujo aí? Não. Tu tá sujo lá? Eu perguntei pra ela, né? Que é lá Refesa que tem um bar lá que tem. Tu tá sujo lá? Aí ela, eu tô sujo lá. Pois eu tô sujo aqui. Nós vamos pra lá, nós vamos pra cá. Aí ela, tu mora onde? Eu moro lá e tu mora pra cá. Não, pra lá ou não pra cá? Aí ela disse, tu quer ir pra lá? Então agora nós vamos. Você tá me entendendo? Eu rompi com eu rompi com zero e não fiz nada. O que eu fiz? A energia veio. Aí eu continuei estranho, continuei fazendo, bebendo, usando droga. Você tá tudo pra errar, pra provocar a mudança ou testar os meus limites. Você tá me entendendo? Testar os meus limites. O que acontece? No que eu faço isso, eu já sinto o terceiro degrau. Como assim tu usou droga, tu usou bagulho? Porque você sabe muito bem. Cara com problema de saúde, com 2%, ele faz o quê? Ele tem que romper. Porque se ele não romper, ele morre. Se ele não romper e ficar em casa, ele morre. Ele tem que romper para ir para uma parada mais pesada. Você está me entendendo? Para ir para uma parada mais pesada para ele poder testar os limites dele, para ele poder pegar pelo menos 3% de tirar da emoção pelo menos 3% para jogar para a razão, que era o que eu estava precisando. Você tá me entendendo? Aí eu peguei 3%, rompi, sentei no. Porque eu cheguei devagar lá. Você tá me entendendo? Eu cheguei devagar lá no EV. Você tá me entendendo? Aí o que acontece? Aí eu peguei. Aí eu já senti um vento forte. Já recebi energia. Você tá me entendendo? Aí os 95% que é emoção se tornou 92%. Os 3% automaticamente foi. Só que agora é que aconteceu. O que eu fiz diferente? Nada. O que eu fiz de simples? Tudo. E alcancei o que eu queria alcançar. Agora eu tô aqui. Vamos fazer um cálculo para a gente aprender melhor? Se você tem 1 e você tem 100 lá em cima, você tira quantos? Ora, joga o 100, joga 1 lá para cima e o 100 para baixo. Quanto fica? Agora se você pega 100 e joga para... Não dá. Então você pega 100 e bota para cima. Você pega 100, desce para baixo. Ele já vem dividido. Você já corta para o lado, marca o 0, bota uma vírgula, ele fica 99. Aliás, 6 centavos. Aí você tira a vírgula, bota o 0, tira a vírgula, tira o 0, fica o quê? R$100. Operação inversa, você fica R$100.
Aí você ainda não fica R$100, por quê? Gerou R$1 aqui. Aí você tem que levar até 10 para gerar 10 vezes 10, 100, né? Tá aí o seu cálculo. Agora vamos pegar 2. Você pega 2, bota lá em cima, desce 100 para baixo, bota 100 em cima, desce 2 para baixo, pega 100, pega 100, traz para 2, puxa uma linha, bota 0, 0, quantos? Você tá me entendendo? Você pega 100, puxa para 2, puxa uma linha para 0, 0, você pega 100, puxa para 2, pega uma linha, né? 0, vamos pensar um pouco, né? Você me ajuda, me ajuda. Manda energia para ele. Eu pego essa energia. Pego essa energia. Aí o que? Vamos chegar na humildade, né? Então vamos. 100 para 2, você gera automaticamente 100 para 2. Pega uma linha 0,2, você gera automaticamente 200 e quanto? 200 centavos. 200 centavos, certo? Então volta, pega 200 centavos, tira a vírgula, apaga o 0 e bota para lá 2. Aí com 2 você faz alguma coisa? Faz. Lá em 1996, quando eu ainda não tinha esse problema de saúde, o que eu fiz? Eu peguei 10 e dei de dízimo para a igreja. Você está entendendo? E aí o pastor chegou: você quer aceitar a Jesus? Eu disse: eu quero aceitar a Jesus. Aí ele me levou lá para cima. Ele: você quer aceitar Jesus? Quero aceitar Jesus. Aí passa 96, chega 2003. Eu já tô pegando mal pressão. Você tá me entendendo? Aí eu passo 3. Aí o que eu faço? Passo muito tempo, mas como eu tinha que romper para sobreviver, né? Aí eu rompi, fui para lá, eu fiz 100. E aí o 10 centavos que eu puxei lá, o 100 desceu para baixo e o 10 desceu para cima. Eu preciso de quê? Aqui em São Luís tem muita gente. O que eu faço? Se aqui tá cheio, eu vou para lá. Você tá me entendendo? Porque lá tá seco. Ou lá tá vazio. Você tá me entendendo? Se lá enche, eu vim para cá. Aí eu fui construindo e hoje eu tenho 5% de razão, que é o que todo ser humano no mundo tem. O que eu fiz diferente? Nada. Só usei o simples para fazer o simples. Você tá me entendendo? E aí,
Quanto mais, aí você aprende, quanto mais você erra, mais você acerta. Então comece a errar. Pegue a matemática, comece a errar. E anote o seu, e anote o seu, e vai puxando o seu erro para 48, né? Que é os erros que eu tenho que analisar. Por isso eu cometi vários erros, né? Que eu fiz. Eu cometi vários erros, gerou 48. Até 2015 já gerava 15 erros, né? Aí 2013 já gerou 48. O que eu fiz? Estou tirando lições dos meus erros para chegar a 36 e voltar para verde. Por quê? Você vê a mangueira tá ali, ó. Você tá entendendo? Enquanto eu tô aqui, a goiabeira tá ali. Eu tô olhando a goiabeira e eu tô olhando a mangueira. O que eu faço? Quando eu olho para a mangueira, eu olho uma manga lá em cima. Você tá me entendendo? Eu fico olhando, fico olhando, fico olhando. Aí eu vou para a Bíblia. Fui para a Bíblia e achei. Lá no livro de Jeremias, a minha restauração. Você tá me entendendo? Aí o que eu fiz? Pesquisei. Como? Botei na Google e botei resumo. Apareceu lá a mangueira toda. Aí eu fui pesquisar ainda mais. Eu fui no book, descer uns livros, natureza. Aí eu fui saber tudo sobre a mangueira. Olha só, peguei uma coisa simples, que é a mangueira que vocês, lá em São Vicente, tem aí. Você entendeu? Vocês têm aí tudo, tudo que vocês têm, tá aí. Vocês têm mais saúde do que quem está aqui. Porque quem está aqui, eu vou fazer. A mangueira, vamos pegar a mangueira. Quando ela começa, se você pega uma manga verde, e bota e pega uma terra preta, e eu tenho aqui que papai construiu, né? Um quintal de cimento. Eu furo o quintal de cimento, boto uma terra preta e boto a manga e a terra preta por exemplo. Será que não dá? Dá. Porque se eu boto água e oro, você tá me entendendo? Boto água e oro, o que acontece? Eu vou ter que fazer isso todo dia. Eu não posso. Aí pode dar, pode não dar. Eu vou pegar de novo e botar. Você tá me entendendo? O que eu vou fazer? Não desistir. Uma hora vai dar. Porque eu vou botar e regar com água e vou orar em cima com fé na proporção necessária. Essa mangueira vai crescer. O que eu tenho que fazer? Ela vai crescer, ela vai crescer, vai crescer e ela vai gerar uma raiz. Só que o segredo não está lá, está lá embaixo, porque a mangueira desce para baixo. Você está me entendendo? Ou seja, a raiz desce para baixo. Ela desce 2 metros. O que acontece? Lá, do que ela desce 2 metros, aí ela já gera o fruto lá em cima, que fica verde. Foi o verde que você pegou e plantou. Você tem mangueira aí São Vicente? Pegue essa manga, pegue. A terra nem precisa. Você pega, você cava, né? Faz faz assim, 7 centímetros. Bota a manga, bota a terra e ora. Não precisa.
Irmão, se você tiver fé, você bota a manga, bota a terra por cima e rega com água e depois ora com fé na proporção necessária. O que você está promovendo? Água. Você está me entendendo? Aí quando ela cresce, se torna manga lá em cima. Mas primeiro ela vai gerar raiz para poder ir para baixo. No que ela vai para baixo, no que ela vai para baixo, ela gera 2 metros lá embaixo e a raiz aqui. Aí a raiz solta para lá e solta para cá, e você gera, ela vai crescer, ela vai passando pelo caule que está no meio, né? Vai chegando lá em cima, vai chegando e espalha automaticamente, gera folha. Quando você vê, já está uma árvore. Logo a mangueira é uma árvore, né? Porque se ela cresce pequena e você vai regando, o que vai acontecer? Ela vai gerar, vai crescer, vai gerar o caule primeiro, né? O segredo está no caule, porque se você chega no caule, você chega lá em cima. O caule pode ser pega um exemplo mais simples, né? Você saiu do 0, você já está no 1. Aí se você chegar no caule, aí que você chega lá em cima. Aí você pega o fruto, né? Verde. Aí do outro lado, aí se você analisar, ele fica maduro do outro lado, porque ele fica verde aqui. Então se ele fica maduro do outro lado, isso é pura matemática, porque pega ele, bota ele aqui, ele fica maduro. Aí você passa o 0, passa a vírgula, né? Ele fica maduro matematicamente do outro lado. Tá entendendo? Você pega ele maduro, joga, tira a vírgula, tira o 0, ele fica verde aqui. O que nós temos, o que eu aprendi com isso? Errando. Porque eu nunca tive medo de errar. Você tá me entendendo? Quando eu cheguei lá em São Vicente, em 2000 foi a última vez que eu fui foi em 2005 aí. Faz 2005 para 2020, 21 e 22, né? 22 anos que eu não vou aí. Aí o que acontece? Aí 22 anos, 90 para 36. Você tá me entendendo? Aí o que acontece? O fruto cresce, as estações passam e eu já estou podendo fazer o que eu quiser. O que eu fiz diferente? Nada, só usei o simples. Aí quando chega no mês de janeiro, sabe o que fizeram? Armaram uma cilada louca para mim. Eu digo, vocês estão pensando que eles estão lidando com otário? Pois eles vão ver agora, daqui da rua, é para você entender, daqui da rua. Aí eu vou passando, ele já joga o cimento no meu olho. Eu deixo o cimento chegar no meu olho. Porque como eu fiz isso? Ora, se eu estou sabendo que eu estou sentindo um negócio forte, eu senti em 2003, e se eu estou sendo afrontado lá em 96, o que eu faço? Eu me deito em 6 horas para acordar do 4. Aliás, para acordar 2.
Não acordei, eu acordei 4. Eu digo, agora, nesse quarto aqui que você está vendo, jejuei de, de 4 a meio-dia. Você tá me entendendo? E de 3 a 47. De 3, de meio-dia a 3h47. O que eu fiz diferente? Nada. Você tá me entendendo? Aí quando eu saí sem banhar, sem tomar café e sem almoçar. Eu tava cansado? Nunca sei hora nenhuma. Porque Deus disse, se tu não fizer agora, tu vai morrer. Aí eu fui vivo. Eu tô sabendo que Deus me avisou em dezembro. Por quê? Porque eu senti e passou. Aí eu digo, é comigo. Aí agora que eu vou pro combate. Aí eu peguei, dormi 6 horas. Acordei 2 horas. Aliás, acordei 4 horas. Eu era para acordar 2 horas, para me organizar para 4 horas. Porque se eu acordo 2 horas e acordo, eu ia jejuar até meio-dia. Eu ia de meio-dia para 3 horas, daria 3h47, eu ia ser mais vivo ainda. Você tá me entendendo? Ser mais vivo ainda. Aí eu acordei 4 horas. Eu imagino que Deus nessa hora já não só isso precisa mostrar para eles o que é a nossa família. Aí eu cheguei, jejuei das 4 ao meio-dia, das 3 às 3h47. Cheguei lá, jogaram cimento no meu olho. O cara já tava com pano branco nessa hora. Aí eu usei a visão periférica, aquela visão que você olha, que você primeiro sabe, você já sabe. Eu olhei pro lado de cá, pro lado de lá, não vi nada. Quando eu saio, aí veio um cara atrás de mim. Eu já olhei ele. Fui, quando eu fui, já estava na minha frente. Você está me entendendo? Aí o que acontece? Ele pensou que passou na minha frente. Eu que passei na frente dele. Ele jogou o cimento. Eu digo, vem. O cimento veio no meu olho. O que eu fiz? Passei na frente. Aí eu olhei para trás. Você tá me entendendo? Aí já veio o demônio e disse assim. Eu imagino que seja o demônio, porque o cara veio e disse, tu já ganhou. Não. Ainda tem ainda. Fui lá na frente. Já vi um cara, eu parei. Botei a bolsa na frente. Joguei. Eu não joguei nada, eu só botei. No que eu botei, o cara já foi. Aí eu fui. No que o cara foi, ele passou pro lado, eu passei para cá. Aí quando o cara passou para lá, eu passei para cá. Aí quando ele passou para lá, eu passei para cá. Aí passei para lá, agora eu vou. Fui na moral. Quando o cara puxou o revólver lá perto daquela dali da lanchonete, eu cortei pro lado. Aí o cara passou um carro, aí eu cortei de novo, cara. Aí eu olhei para trás e botei a mão, o cara pegou impulso e voltou para trás. Ele atirou e negou, eu passei andando. Passei, quando eu cheguei lá em cima, lá veio um demônio. Disse, tu já venceu. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Fui pro lado. Aí quando eu cheguei na parada, olhei assim, 3 obstáculos que eu já venci. Ainda tem.
eu preciso de um sinal. Olhei para o céu, não vi nada. Olhei lá para o lado da guarda, não vi nada. Olhei para a Vila Isabel, não vi nada. Olhei para o lado de lá, que vai para o centro, não vi nada. Aí já vinha lá, veio o cara, eu voltei para cá. Aí no que eu voltei para cá, eu entrei para cá. Você sabe que fica aquelas... Aí eu voltei, aí quando o cara passou, eu voltei para cá. Aí quando o cara voltou, eu passei para cá. Aí quando o cara veio de lá, eu vim para cá. E vim para cá e sentei aqui. Todo mundo saiu. Escureceu, todo mundo saiu. Quando o ano passou, clareou. Eu peguei o Vila Nova, não achei ninguém. Eu digo, ainda não terminou. 4 obstáculos venceu. Fui lá para frente. Madre Deus. Aí eu digo, aqui eu tô seguro. Não, eu vou lá pro terminal. Porque se eu tô saindo do zero, eu tenho que chegar lá para mostrar que eu tenho meu valor. É lá que eu vou me criar. Aí eu vou pro terminal. Lá onde eu fui em 1996, quando eu saí do zero. Aí eu pergunto para você, do zero você tira 2? Tira. Nos ensinaram errado. Porque a nossa escola aqui nos ensina. Aqui em Sônia nos ensinaram errado. Porque quando eu fiz o ensino médio, o que acontece? Eu fiz na braba, meu compadre. Não teve. Você tá me entendendo? Mas aquela atitude, em 2003, foi florar lá em 2010. Você está entendendo? Eu fiz a prova, terminei. Aí, pois bem, voltando ao assunto, chego lá no terminal. Aí eu sentei. No que eu sentei, eu percebi que já vinha gente. Porque eu senti, Deus faz você sentir para você perceber, né? Aí eu senti, passou. Senti uma outra pressão que era para me arrochar mesmo. Ela era para me imprensar, né? Então eu fui para lá. Aí eu fui para perto da polícia. Bandido não chega perto de polícia. E eu não sou polícia, mas eu fui para polícia. Aliás, para polícia, para servir de orientação para ele, que eu não tô para brincadeira. Aí fui para lá. Aí desci para cá. Aí fui para lá, desci para cá. Aí passaram. Aí voltaram. Aí passaram. Eles estão pensando. Aí fui para lá. Aí eles foram lá. Aí lá eu corri pro lado da maré. Fiquei lá. Eu digo, aqui que eu vou me criar. Que eles vão pensar que eu estou desbaratado aqui. Como Israel saiu do Egito e Moisés guiou Israel até o deserto. Você está me entendendo? Aí quando Deus falou para Moisés leva o povo lá para a beira da maré. Você está me entendendo? Aí quando eu cheguei, quando eu analisei, eu estava fazendo tudo isso. Você está me entendendo? Fui lá. Aí eles pensaram, agora nós pega ele. Aí eu saí de lá e venho para cá. Quando eles vêm, já volto para trás. Aí eu já chego pro lado. Aí já vejo um bandido aqui, que eu não vou dizer o nome, porque aqui tá pegando fogo, pai. Imagine pular de lá. Você tá me entendendo? Aí, o que acontece? Eu vejo um bandido. Eu tava de calça. A calça. Uma calça marrom e uma camisa preta e um sapato preto, né? Um sapato simples. Eu fui simples, porque eu tinha que mostrar que eu tinha humildade. Eu mostrei humildade nessa hora. É nessa hora que a gente deve mostrar humildade mesmo. Não é na hora de que tá lá vivendo o bom. É nessa hora que tem que mostrar humildade. O que eu fiz diferente? Nada. Só olhei para ele. Ele estava vestido com a minha camisa e com a minha calça. Eu estava vestido de
marrom, preto e sapato preto e camisa preta. Aliás, e bolsa preta. A bolsa preta, ele nem viu, passou pra frente. Eu joguei o preto da frente, eu joguei uma madeira preta na frente, peguei a madeira, aí eu olhei para ele, ele nem viu, peguei a madeira e passei. Fui lá para ganhar impulso, para ele pensar que ele não tava, que ele não vai ganhar comigo. Ele, agora, se ele entrar comigo errado, ele morre. Porque ele já vem me perseguir há 36 anos. Se ele entrar, ele morre. Se ele entrar aqui, ele morre também. Porque já vem me perseguir. Qual homem que vai aguentar um sujeito daqui, aguentar ele 36 anos? Ele não está vacilando, meu compadre. E eu mostrei meu valor. Mas é preciso puxar arma? Não. Lá não, mas se ele entrar aqui, ele entra no fogo. Você tá me entendendo? Porque aqui eu não tô pra brincadeira, você tá me entendendo? Pra mostrar que a família Freitas não tá também pra brincadeira. Aí eu fui, pois bem, fui pra lá. Quando chegou lá na frente, é que eu fui me criar de novo. Aí encontro uma pessoa, aí eu fico observando. Era uma pessoa que já veio da onde eu estava. Aí que eu fui me criar. Você tá me entendendo? Aí eu já tinha. Quando eles pensavam que eu era garoto, que ele é experiente, ele já tem 34, já tinha 35. Quer dizer, o que Deus fez? Enganou ele. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez. Você tá me entendendo? Na rua eu não faço, mas a minha casa, se entrar, eu meto é bala. Tá entendendo? Que eu não tô aqui pra brincadeira, não, meu pai. Que todo mundo fique sabendo. Se entrar na minha casa, bandido, eu meto é bala, meu pai. Bala grossa. Você tá me entendendo? Porque eu não tive moleza, eu vou dar moleza. Você tá me entendendo? Se entrar, morre. Na minha casa não entra. Eu tô escutando minha música aqui, fico aqui orando, bebendo água, entendeu? E aqui eu bebo água, faço 5 abdominal, durmo, faço minha oração, faço a minha espiritualidade, tá ligado? Faço a minha espiritualidade, faço a minha atividade física, pronto, estou bem. O que eu fiz diferente? Nada. Só usei o raciocínio. Fui para lá. Aí quando eu olhei lá, fiquei olhando. Aí ela não olhou para mim. Aí eu fiquei olhando. Fui lá para frente. Aí ela já ficou para trás. Aí ela tá me olhando lá. Aí ela pensou, ele vai voltar. E eu voltei para lá. E eu fui para cá e voltei para lá. Quando o ônibus passou, aí ela entrou. Quando o ônibus passou, foi circular 1. Eu vou esperar ela entrar. Aí ela entrou. Eu entrei depois. Ela passou para lá, eu passei para cá. Quando eu pensei que ela estava lá, já estava aqui. Eu fui para cá. Aí voltei. Peguei nas duas artes, que é aquele ferro, né, que fica dos dois lados, né? E ela passou. Quando ela passou, saiu vazado. Por lá, eu vou me criar de novo lá. Que já estão de cá, eu vou me criar por lá. Aí voltei, me sentei. Fui para lá, já vi um bandido lá. Voltei, já vi uma bandida aqui. Voltei para lá, já vi uns bandidos lá. Você tá me entendendo? Aí eu voltei para cá. Vi uma bandida lá. Me sentei lá. Aí entrei na farmácia e comprei um pão. Agora eu comi um pão, só um pão, porque eu estava precisando de um pão.
Mas não estava precisando. Comi só para ter que mostrar meu valor, que eu não tô pra brincadeira. Você tá me entendendo? Aí comi o pão. Aí passei assim umas meia hora, bebi uma água e sentei de novo. Aí estão lá. Eu digo, vocês estão pensando que eles vão me tentar. Eles estão enganados. Porque eles já estão passados. Botei minha bolsa para frente e joguei. Eu digo, se vocês querem, vocês vêm buscar. Se vocês são maior do que Deus, então vocês vêm. Se vocês são menor, vocês não vêm. Vem. Aí eu peguei lá e botei para cá. Bandido não gela. Eu também não podia gelar, mas eu não sou bandido. Eu sou destemido e humilde. Tanto é que eu fui com um tênis, que eu vou mostrar depois, e fui com a calça, uma calça amarela que eu não usei mais para dar bandeira. O que. Aí eu fiz alguma diferente? Não. Só usei o simples. Botei a camisa preta. O que acontece? Eu vou provocar agora eles a cura. O que eu fiz? Fui para lá. No que eu dei empurrão, um já caiu. Fui para cá. No que eu dei empurrão, eu estava no jejum e oração. Foi isso que eu fiz. Aí, quando eu entrei, agora que eu vou entrar primeiro. Entrei primeiro e eles entraram depois. Aí, quando eles entram depois, eu já sabia, fiquei lá. Naquele ferro de cima que tem aqui em São Luís, né, que tem o ônibus aqui, né? Fiquei lá. Aqui. Segurei aqui. Foi 4. Dois de lado de cá. Eu já fiquei atrás dele já. Um lá, que era uma menina. Eu já fiquei olhando para ela, porque ela serviu de cabeça de zaga. Eu digo, já vai entrar mais um lá. Entrou mais um lá. E era negro. Como é que negro vai matar negro? Se ele vir, ele morre, compadre. Eu não tive moleza, eu vou dar moleza. Agora, só tem uma coisa. Eu sou destemido e humilde, meu compadre. Não sou orgulhoso, não, cara. Sou destemido. O que eu fiz. Você. Aí vê o bandido, chega, pô, passar na minha frente, já, eu vou pro lado dele. Fiquei do lado dele. Tá entendendo? Aí eu olhei pra ele. Aí não olhou. Eu olhei. Aí quando ele olhou, eu estava pro outro lado. Sentei pra lá. Aí ele sentou de cá. Aí eu olhei pra ele. Aí ele não olhou. Aí quando ele. A pessoa que estava pro lado já estava lá. Aí quando ele foi pra lá, eu fui pra cá, ó. Já estava atrás dos caras mais perigosos, que eram os dois de cá. Que eram os dois do lado esquerdo, né? Aí os outros dois do lado isso foi em janeiro desse ano. Do lado de lá. Aí eu olhei pro outro, porque o outro que vai. Que quando eu olhar pro outro, como eu tô já experimentado, eu vou quebrar ele primeiro. Mas quebrar como? Não, só olhando para ele. Você tá me entendendo? Porque eu não sou orgulhoso, eu sou destemido e humilde. Você tá me entendendo? Destemido e humilde. Ninguém me empata, meu compadre. Se eu quiser fazer umas parinhas, me empata. Aí o que acontece? Eu fiquei destemido e humilde quando eu jejuei às 4. Coisa que eu já fazia há muitos anos e nunca contei para ninguém. Você tá entendendo? Porque é nessa hora que tem que mostrar quem a gente é. Veja só. O que vai acontecer? Eu vou olhar para ele. Ele vai ficar nervoso. Aí, nessa hora eu me liguei para Deus. Fiquei calado. Ligo, Deus, tira a ação dele.
Aí eu me liguei com Deus. Se tu acha que se eu fosse homem de Deus, Deus me ouvia, eu ia morrer. Mas como Deus me avisou antes que eu ia morrer, eu vou me preparar, eu vou me preparar para viver. O que eu fiz? Me preparei desde o dia 1º, quando chegou dia 28 de dezembro, eles já me marcaram e eu já saquei. Eu olhei para cima, olhei para outro lado, não vi nada. Olhei para lá, não vi nada. Olhei para lá, não vi nada. Olhei para cá, olhei para cá. Aí eu liguei a luz, voltei, fechei a porta. Desliguei tudo. Aí eu fiquei só observando. Você tá me entendendo? Aí quando chegou lá, eu já sabia o que fazer. Aí esse desceu, porque não suportou a pressão. Os outros sentiram a pressão. Na hora eu parei. Aí eles sentiram a pressão lá, sentiram a pressão de cá. Aí quando eles foram valentes, mas quando chegou lá ali você sabe, ali passando da Ponte São Francisco, chegando lá na beira-mar, ali, eu digo, aqui que eu vou me criar aqui. Eu conheço aqui, eu tô aqui desde 10 anos, eu aqui que eu vou me criar mesmo. Eu vou provocar o erro deles, para mostrar para eles que eles têm que vir para Deus. Tá entendendo? O que eu fiz diferente? Nada. Ele mesmo se entregaram. Aí apareceu um. Pensava que estava me derrotando. Eu digo, se tu pensa que tu vai me derrotar, tu é que vai te quebrar. Tu vai te quebrar sozinho. Aí eu volto pro que eu fiz. Peguei a manga, botei lá. Você tá me entendendo? Deus não me falou na palavra? Pois é. Deus já estava me preparando para o combate. Porque antes eu tinha que, pastor, me confessar, né? Eu cometi os meus erros e fui me confessar para o pastor. Porque agora eu tinha que me confessar para o pastor. E ninguém está entendendo nada. Eu estou me confessando para o pastor e sendo vazado para outro pastor. Para contar a mesma coisa e saindo vazado para o outro lado. Para puxar para lá, para chegar na rua do posto. Para descer na quebrada e resolver a parada. Desci para lá e voltei para cá. Fui para lá, no que eu paro já vê outro. Aí eu paro. Aí quando eu olho, ele se esconde. Aí eu passo vazado. Quando eu chego lá olho para frente, olho para trás, abro a porta na manhã e entro. Isso durou quantos? Espera só um momento. Antes disso, eu fui lá no Reviver, eles foram atrás, eu passei por ele. Primeiro, eles já entraram errado, porque eu desci lá para provocar o erro deles. Quando eu desci lá, já peguei o queijo e comi. Ninguém percebeu. Eu fui, porque eu estava na direção de Deus e ninguém me viu. Aí eu fui para lá. Quando eu fui para lá, eu parei, porque aí já tinha escuro. Eu não vi ninguém, eu vou me esconder aqui. Porque tinha o lado direito e o lado esquerdo, né? Aí entrei no escuro. Quando entrei no escuro, aí que eu fiquei maduro. Você tá me entendendo? Aí eu fui para lá. Aí o outro veio. Tu já viu? Tá repreendido ao nome de Satanás. Aí eu fui para cima dele. E ele saiu vazado. Fui lá pro outro lado. Aí você tem na praça da Praia Grande. Que lá não é Rivera, lá é Praia Grande. Praia Grande é Praia Grande. Praia Grande, você tá tranquilo ali. Você tá me entendendo? Aí eles viram, aí eu
pensei que vou para lá de novo, mas não pro terminal, porque está tão lá, eu vou para cá. Aí eu voltei, fui pelo Rua Portugal, aí cruzei, entrei no Mercado da Chule. E lá no Mercado da Chule ele não entra, porque se eles entrarem no mercado, ele entra na bala. Bandido, você está no mercado, entra na bala, rapaz. Você está me entendendo? Mercado das Tulhas é Mercado das Tulhas. Eles entram lá? Não entram. E eu não tenho medo. Eu não sou bandido, eu sou destemido e humilde. Eu escuto minha música aqui, escuto minha música ali, o que eu faço? Entendeu? Eu não uso a macia entrar aqui, entra no fogo. Nem que eu tenha que queimar, mas entra no fogo. Eu não tive moleza, eu vou dar moleza, meu compadre. Você está me entendendo? Meu inimigo não é ninguém. Meu inimigo é o diabo. Eu luto contra o diabo hoje para livrar vocês da morte. Queira saber? Eu sou humilde, eu sou destemido e humilde. Eu luto contra o diabo. Quando vocês perceberem que o diabo é que está usando vocês, vocês vão se converter. Isso que eu quis provocar em vocês. Fique sabendo, ainda que vocês venham, eu clamo, meu Deus, e Deus desbarata vocês. Quantas vezes vocês vêm, vocês vão ser desbaratados. Eu falei para mim mesmo. Não estou falando para você, eu falei para mim mesmo. Porque energia, ela entra dentro e quando ela sai para fora, aí que o cara fica mais forte. Você está me entendendo? Pois bem, prossegui para lá. Aí eu já não poderia mais confiar em ninguém. Porque todo mundo, eu estou morando aqui na Vila de Pratão, tá 23 mil pessoas, eu vou para a praia que tem 6 mil, eu vou confiar em alguém? Eu vou só prosseguir no caminho. Cheguei tranquilo, aí ainda encontrei a polícia. Fui lá na delegacia, você está me entendendo? Entrei lá e ninguém me olhou, fui, bebi água, voltei, sentei perto da polícia. Na minha atitude, até a polícia foi embora. Você está me entendendo? Aí o que eu fiz? Nada. Estratégia, raciocínio. Entendeu? Por quê? Se você fizer isso, você nunca padece. Por que eu nunca padeci? É porque alguém me dá alguma coisa? Eu dei 10 centavos, meu irmão, e joguei para cima. Só isso que eu fiz. O 100 que desceu, o inimigo já estava me olhando pensando que o 100 estava embaixo. Porque se o 100 está embaixo, é sinal que você vai cair. O 10 tem que estar em cima. O que você semeou tem que estar em cima. E o que você... Porque o 100 já está lá, né? E o que você semeou tem que estar em cima. O 10 de Deus, o 100 de Deus cai embaixo. Aí todo bandido, todo tem pacto com Satanás. Aí o que eles pensaram? Aí tá orgulhoso. Aí, primeiro, eu já sabia. Se o que eu falei com um colega meu, se agora tá calmo, é porque vem o caos. Eu já estou me preparando desde o para o caos, já passando para as fases. Quando eu vejo o cara no vídeo de lá e sentando de cá, eu já estou percebendo que o cara está querendo armar para mim. Porque se já estão armando para mim desde 1996, não vai para armar bem agora. Só que eles esqueceram que agora eu estou 36 misturados. Aí o tempo já passou, eu já estou 36 misturados. O que acontece? Sentei. Só que eu não sou super-homem nem super-mulher. Né? O que eu fiz? Eu vou tentar Deus, eu usei o raciocínio de novo. Aí eu pensei, olhei assim, ninguém podia confiar. Você sabe o que é morar em cidade? Meu irmão, se você não se garante morar, nem venha, porque aqui tá pegando pau.
pegando um passo assim que eu digo, é assim, que você tem que ser vivo, né? Começar do zero. Né? Então, pois bem, aí eu sentei lá, a polícia saiu para lá, até a polícia queria. Aí que eu vou provocar o erro. É aqui que eu vou me criar. Aí quando eu venho de lá e vou pro escuro, eu já vou lá para cima, desço lá ali do lado da prefeitura tem a montanha russa, eu olho assim já vejo a Tibeira, que é a Tibeira da Chalada lá. Eu volto porque já pode estar lá. Eu volto pra cá ou pra cá. Entro na Guia dos Remédios. Fico na Guia dos Remédios. Aí fico por lá. Você tá. Aí imagino que nessa hora eles devem ter percebido. Cadê esse miserável? Vamos matar ele. Se mata o homem de Deus, meu compadre? Não. Eu saio quando eu estou preparado. Primeiro eu chego em casa, me organizo mentalmente, para depois eu sair. Você está me entendendo? Hoje aqui tá uma beleza, mas daqui a pouco vem outro caos. Pode ter certeza. E eu já estou preparado para o combate. Estou aqui já preparado para o combate. Eu já dou preparado para a guerra. Então, esse caos de 2023 provocou isso aí. Porque se eu não fizesse uma coisa mais forte, eu é que ia. Mas como eu fiz uma coisa. Como eu, no 2023, o que eu fiz diferente? Destemido e humildade. Aí, pois bem, aí quando eu aí agora eu saio 4 horas da manhã e vou para lá naquela rua de lado, saio da Fonte do Ribeirão, vou subindo para lá, você tá me entendendo? E vou lá. Agora que eu vou resolver. Se eu vou. Eu vou passar por cima de todo mundo. Dos caras que queriam me pegar. Você tá me entendendo? E agora que nós vamos resolver. Não. Se eu não descer por lá agora, eu vou descer por lá que eu vou provocar o erro. Aí eu fui e voltei, fui por lá, voltei pra cá, aí estou lá, eu voltei pra cá. Quando ele sai pra cá, eu vou pra lá. Chego lá, sento na praça, a praça mais perigosa, não tinha nenhum bandido nessa hora. Eu imagino que os bandidos de trás estavam me olhando. Mas aí eu não tenho medo, pai. Eu não tenho medo. Fiquei lá. O que eu fiz diferente? Só usei destemido e simples. É para mostrar para vocês que Jesus está voltando. Entendeu? E eu estou preparado para toda e qualquer obra. Você está entendendo? Voltei para cá. Desci para lá. Voltei para cá e desci para cá. Conheci tudo. Já conhecia. Vou subir para lá. Voltei para lá. Desci pela escadaria em relação ao desci para a escadaria em relação ao Palácio dos Leões, né? E voltei. Aliás, voltei não, desci. Quando desci, sentei no mesmo lugar que eu. Você está me entendendo? Que eu, nos 10 anos, tive a atitude de escutar algumas músicas como Legião Urbana, Detonautas, né? Catedral, que eu escutava muito aqui. Escutava também muito forró, muito reggae, né? Então o que acontece? Aí o que eu fiz? Sentei lá embaixo. Olha a humildade. A humildade aparece essa hora. Aí
que a humildade tem que aparecer nessa hora? Você está me entendendo? Aí quando eu vi, não vi ninguém. É agora que eu me gravou pra lá. Desci lá e fiquei lá. Agora aqui ninguém me pega. Passou, eu passei pra cá. Fiquei já do lado de lá. Aí quando é do lado de lá, já é aquele muro lá da beira-mar de frente. Aí eu vou fazer o quê? Encostar. Todo mundo passa. 5 horas da manhã eu apareço e entro no escuro, entro no terminal e já fico mais maduro, volto pro, pro, pro verde de novo, para ter humildade, porque já estou experimentado, já estou usado, já é jejuado, misturado a circunferência 3, que dá 380 voando. Você tá vendo? Aí eles estão lá. Levei as 4 facções. Você tá me entendendo? Daqui de São Luís. Aqui eu vou provocar o erro de novo. Se for pra cá, já vem um cara lá. Entrou pra cá. Aí o que eu fiz? Esperei. Fui pra lá de novo. Aí agora eu sentei num banco. Um banco de concreto, né? Que tem as mãos de concreto. Aí já viu um cara de lá, Satanás. Aí eu digo, tá pra onde? Aí ele diz assim, eu tava preso, agora tá solto, né, pai? Aí ele, beleza, pai, saí pra lá. Se eu sair pra lá, pra onde eu fui? Lá pra entrada. Aí o que acontece? Digo, beleza, compadre, do que eu saí, eu ia pra trás, eu já tinha saído pra lá e eu vim pra cá de novo. Aí eu já tô com a bolsa aqui. Então já tô preparado. Botei o quadrado de madeira que eu fiz na frente. Pá. Aí, quando eles veem isso, eles param lá. Eu tô aqui, já na frente deles. Você tá me entendendo? Aí que eu desbaratei. Ainda não. Eu vou esperar dar 4, vou esperar de manhã para eu chegar e sentar e ver a reação. Como eles pararam lá, o que eu fiz? Puxei a bolsa para trás. Aí eles vieram para frente, puxei a bolsa para frente e peguei o quadrado da madeira, né, que é preto também, e puxei para cá. Aí eles voltaram para trás de novo, botei para lá, eles voltaram para lá de novo. Aí eu peguei, botei para cá, e vieram para cá e botei para lá. Foram para lá. Até a prefeitura tem a Câmara, né? Aí eu peguei para cá, eu controlei ele e não fiquei sabendo. Preciso usar, mano? Preciso usar o quê? Nada, só preciso jejuar. Você tá me entendendo? Jejuar das 4 a meio-dia e da meio-dia pegar sol de meio-dia a 3h47 misturado. Você tá me entendendo? Aí isso aí vai provocar o quê? O sol vai tirar vai dar vitalidade. Ou seja, o sol indo no teu corpo te dá vitalidade. E agora é diferente. Agora eu vou ter que pegar mais sol ainda. Por quê? Para suportar. Porque já que eu estou como líder, né, orando todo dia, vai vir. E eu tenho que segurar. Você tá vendo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Aí, só um minutinho. Aí eu pego, boto para trás e eles já vão-se embora.
Eu digo, é agora. Aí pego o celular, puxei a bolsa para frente, peguei o celular dentro da bolsa, botei, aí eu liguei a luz dentro da bolsa e vi 5 horas. Eu digo, é agora. Entrei pro escuro, eu imagino que cadê esse miserável para matar eles? Entrei lá, no verde, fui para lá, fui para cá, fui lá para lá, fui para lá, e eles não estão me olhando, eu tô analisando, eu fui por aqui, eu fui por lá, eu fiz um círculo e botei eles dentro e fiquei lá atrás. Ou seja, o que eu fiz? O círculo, ao botar eles dentro, e eu me botar lá 3 em cima. Eu, na abstração, fiquei em cima deles. Você tá me entendendo? E eles lá no meio. Quando eu passo pra cá, eles me olham. Aí fico aqui. Aí lá vem bandido. Fica aqui, fica aqui. Aí eu volto pra lá. Vou pro lado esquerdo em relação à frente, né? Lá do terminal. Aí, o que eu faço de novo? Vou pra lá. Mas do lado de lá. Tem a borboleta de lá, tem a borboleta pra lá. Aí eu volto pra cá. Aí agora eu quero ver se eles vão segurar. Porque eu já tinha orado para Deus, para Ele me dar força para ficar até de manhã. Porque eu saí, era 3h47. Você tá me entendendo? Aí eu voltei, sabe que hora? 6h30. Quer dizer, deu 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 3, 3, 9, 3, 12. Saiu todo mundo, eu digo, e agora? Fui pra frente. Lá veio um cara, eu olhei, encostei no poste. O cara ficou perto de mim. Olhei pra ele. Antes dele olhar pra mim, já via ele lá. Por isso é que eu fui, que eu sabia que ele vinha. O que eu fiz? Primeiro eu fiz o projeto. Ó, se eles vêm daqui, eu vou fazer assim. Eu criei uma roda. Se eu crio uma roda, eu boto eles dentro e boto eles em cima. Tá entendendo? Porque eu tenho. Quando eu saí, eu já sei preparado. Por quê? Quando eu saí, Satanás também não entrou aqui no meu quarto de roda. Pois é, eu fiz antes dele. Eu botei uma roda e botei quem? Vocês que são. Vocês em cima? Não, eu botei Satanás dentro e eu botei Satanás dentro. Você tá me entendendo? E 3 em cima que era eu, aliás, 3 em cima que era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em cima. E eu fiquei escondido. E ele, quem foi o que me escondeu? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você tá me entendendo? Aí o que acontece? O cara veio pra cá, eu vou pra lá. Ele veio pra cá, eu já vou pra lá. Aí ele se sentou. Ele também estava armado. Fiquei lá. Aí passou o colega meu. E aí, Carlos Augusto? Aí, Carlos Augusto, o colega meu, né? Mas não é Carlos Augusto que matou Neném aqui não. É Carlos Augusto que é lá. É um cara que roda no Porém do Rio. Aí tu vai buscar dinheiro aonde, rapaz? Rapaz, eu vou lá no caminho buscar um dinheiro. E não, vou lá na. Ele disse que eu vou lá na caixa buscar o dinheiro. Não, rapaz, tô no caminho, porque nunca. Na caixa tem ladrão demais. Mas no caminho. Aí, eu vou no caminho, rapaz.
Pegou o ônibus dele e tava lá. Você tá me entendendo? Aí o que acontece? Ninguém tá. Aí imagina que nessa hora já tá esgotado. Aí eu fui pra minha parada. Aonde que eu vi alguém? Não vi ninguém. Voltei. Quando o ônibus passou, eu não experimentei. Eu fui vivo, mais vivo do que o verde para se tornar maduro. Fiquei maduro, se eu já era maduro, fiquei verde. O que é ficar verde? É ficar novo de novo. Você está me entendendo? Aí fiquei lá na porta, olhei para trás. Um entrou, uma mulher entrou do lado. Aí eu, agora sim, entrei rápido e fiquei para trás. Aí esse aqui não tinha maldade, e a mulher lá tinha maldade. E essa mulher que tem maldade está se comunicando com esse que não tem maldade. Aí eu vou fazer uma conexão agora. Deus Pai, confesso todos os meus pecados, eu me ajoelho espiritualmente, falando, eu quero buscar o Senhor é a minha força, porque lá no livro de Esdras diz que o Senhor me alegrou, por isso estou alegre, nessa hora eu senti paz. Aí eu fui. Aí eu olhei, fiz uma conexão para ele e para ela. Aí eu olhei para a ponta, ela que vai entregar o jogo. Aí o que eu fiz? Quando chegou na minha parada, eu fui para frente, pulei a borboleta, voltei de novo, já tinha saído todo mundo. Aí eu saí todo mundo. Aí parei lá na parada. Na parada em relação em relação a unidade mista. Aí voltei pra cá. No que eu volto pra cá, eu já não confio mais em ninguém. Aí volto pra cá. Entro pra lá. Paro. Vou. Sigo tranquilo, em paz mesmo. Já tinha passado a tribulação, que Deus não nos prova, vale da nossa força. Fui. Quando chegou lá em casa, eu parei, olhei para trás, olhei para o lado, meti a chave, abri e entrei. E fiquei sentado. Eu quero confirmar agora. Fechei. Tranquei, desliguei a luz e entrei. Fiquei lá. E fui o quê? Ora ainda. Se agora eu orei 4 a 12, eu vou orar de 6 até, por incrível que pareça, nunca tinha feito isso. Orei jejuei. Passei de 6, eu cheguei 6 horas. Jejuei até 7 horas, nem vi o tempo passar. Você está me entendendo? Aí o que eu fiz diferente? Nada diferente. Aí para mostrar para vocês que são aí desse mundo aí, que vocês têm que vir para Deus. A força não está no revólver. Revólver nega. Arma que eles estão inventando de automática, ela se não. Você acha que eu escapei? Por mim? Porque eu busquei a Deus. Você está me entendendo? Eu busquei a Deus. Eu não apostei na minha mente, no meu conhecimento.
e nem no meu corpo, muito menos no meu argumento, muito menos em mim. Eu apostei tudo em Deus. Se você lembra lá atrás, de 1996, quando dei 10 centavos, pois é, esses 10 centavos me serviram. Esses 10 centavos foi o que me salvou. A minha conversão lá é que me salvou. É que me salvou, me livrou. Eu estou aqui no mês 6. Entendeu? Se eu tô no mês 6, se eu tô aqui no mês 6, como é que eu. Você tá me entendendo? Tô aqui no mês 6. Vou pra onde? Você sabe onde eu tô? Eu tô lá no mangueiral. Num barril. Você tá me entendendo? E tô dando esse ano aqui. Vai lá me buscar. Lá no mangueiral. Lá dentro. Um lugar mais escuro, um lugar mais. Eu puxado dentro do barril. Vai lá. Você tem coragem de ir lá? Você tem coragem de se amar. Mas você não tem coragem de se arrepender e entrar na igreja e enfrentar o combate. Você não tem coragem. Mas não é para vocês de lá, de lá. É dos outros de cá. Você está me entendendo? Para falar para vocês que a verdadeira força vem é de Deus. E ela vem de baixo, ela vem de cima. Se tem 0 lá, tem 0 também aqui. Se tem 1 lá, tem, já faz o horizonte. Corta no meio e zera. O lado zera para o outro. Quem passa? Ninguém. Porque Deus está lá. Quando eu fiz o projeto aqui, Deus já fez lá. Quando eu liguei aqui, Deus já ligou lá. Você está me entendendo? E aí eu zerei e cortei no meio. Quem passa? Hoje meu quarto, quando eu vim para cá, boto todo tipo de proteção. Câmera, todo tipo de proteção. Quando uma chega eu tiro tudo e escondo. Boto todo tipo de proteção. Aqui, zero tudo. E tô aqui no escuro e agora eu tô claro. Para mostrar que nossa família pode chegar aonde quiser. Você está me entendendo? É isso que nós temos que fazer para poder crescer. Se arrepender enquanto é tempo, se converter para não padecer. Porque até se você sentar, alguém pode lhe surpreender. Então, o que eu fiz diferente? Nada. Só usei só usei o meu destemido e a minha humildade. E eles que me chamam de orgulhoso, agora eles que ficaram orgulhosos, eu fiquei humilde. Você está me entendendo? Por quê? Porque é nessa hora que tem que usar a humildade. Tá entendendo? E agora já estou com livros e mais livros. Já aumentei a conta. Tá, e a Bíblia, porque já diria Rui Barbosa, se a Bíblia estiver debaixo dos teus livros, ela é a base dos teus livros. Se ela estiver no meio, ela é o coração dos teus livros. Se ela estiver em cima, ela é a base dos seus livros. Senhor, dá uma conta exata. Desce. Bíblia. No meio Bíblia. Desceu a Bíblia. Livro não tem como errar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que vocês entendam esta palavra. Quanto tempo
que vocês não podem ser orgulhosos, tem que ter destemido e humilde para fazer. Se vocês querem justiça, vocês têm que também fazer justiça, porque lá não tem justiça. Então aqui tem que ter justiça, porque se não tiver, eu não vou remar maré. Tá entendendo? E se pega fogo, esse palito vira besouro, eu pego fogo. Você tá me entendendo? E quem entrar também entra no fogo. E vira besouro e vira palito. E vira palito, vira besouro e vira fogo. E já foi para fora. E já desceu para trás. E já virou cartaz. E já foi para zero. E de zero para lá já não tem mais nada. E já passou. Para mostrar que o homem de Deus, quando tem chamada, ele não errou. Então, quero agradecer primeiramente, eu começo agradecendo e termino agradecendo. Quero agradecer primeiramente a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus maravilhoso, Deus é. E agora, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus de infinita graça e bondade. Nós, da família Freitas, reconhecendo que o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente. O que é onisciente? Um Deus que sabe de todas as coisas. O que é onipresente? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Uma coisa é orgulhoso, outra coisa é destemido e humilde. Coisa que muito rara hoje. Você está me entendendo? Então é isso. Destemido e humilde. E sobretudo confiando em Deus. Aí você tá me entendendo? Não precisa mais usar arma, não precisa mais usar nada. Você está protegido em nome de Jesus. Eu quero orar também por você também, para que Deus lhe abençoe e abençoe e abençoe todos nós. A nossa comunidade já veio de lá para encher aqui. Então já fui para lá porque encheu. E se encheu, não era só para cá, para cá, para cá. Eu também com ele, porque já lá no ensino médio aprendi com o professor de matemática que com violência, quanto mais ela cresce, mais ela fica perto da gente. E não faça mais violência. Violência, diga não à violência. Não faça mais violência. Violência é isso. Eu estava na minha aflição, eu fui procurar solução. Você está me entendendo? Então, a gente não pode fazer o mal. Quem faz o mal encontra mal. Você se lembra como era a minha infância? Que era só um portão de ferro e uma sala, um quarto, né? Tinha um negócio assim, né? Papai dormia de cá, dormia de lá, a mãe dormia aqui, tinha assim. Aí depois que chegou esse quarto aqui, chegou o outro de lá, aí aumentou mais. Demorou quanto? 41 anos para acontecer isso. Você está me entendendo? E você está pensando que eu não analisei desde esse tempo? Aqui, o ferro, as brigas que aconteceram aqui, por isso que eu estou. Tudo que aconteceu baseado nisso, eu tenho que ficar aqui.
Mas eu tenho que ser vivo para sair na hora certa. Você está me entendendo? Então aqui, se você recordar, era só um porta de ferro. A gente ainda usava a criatividade ainda para pegar o pano, né, para poder colocar em cima e botar para baixo, para que a gente pudesse fechar em cima e baixo, né, e poder ter já a missão, né? A cobertura já tinha. A missão está aí. A cobertura é Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor. Eu não confio na minha prudência. Eu não confio no meu coração. Eu não confio nem em mim. Eu confio exclusivamente em Deus. Então que vocês possam entender que se eu tinha 2%, eu puxei de 95%, 3% só. E nessa hora é que eu mostrei que eu sei fazer a coisa acontecer. Você está me entendendo? E vocês também podem. É só usar essa aqui, ó. Que você chegou lá. Como é que ele vai ter uma comunidade unida se querem matar? Como é que a gente vai ter uma comunidade se o mais forte está vencendo? Ninguém quer matar o mais forte. Todo mundo quer quebrar o mais fraco. O mais fraco tem que ser vivo. O que eu vou fortalecer? Os mais fracos. Eu não era o mais fraco, então eu vou fortalecer os mais fracos. Para que eles fiquem fortes, não para fazer o mal, mas para saber se defender. E quem é mais fraco? Vocês, eu, os índios, os negros. Eu sou negro, os índios, os pardos, tá entendendo? Nós estamos lá no Reviver, mas nós estamos. Lá na Praia Grande, mas nós estamos lá, não é porque a gente quer. A gente está lá é porque a gente precisa daquele. Tá entre negros, índios e pardos e hippies, roqueiros e todos. Entendeu? Para poder sobreviver. Então, assim que sobrevive. Quando o negro, o índio, o pardo, o negro e o pardo se unem. Se eu chego do lado, o cara não na barriga, eu vou reagir. Eu chego do outro, o cara já corre pra lá, pega a faca e vem. Aí o cara me manda, vai. E eu fui, entrei em casa e fechei. Se eu chego lá, o cara já tá lá para me atrapalhar. O que eu vou pensar? Você está me entendendo? Então, se você parar para analisar os meus erros e os seus, nem eu nem você está certo. Quem está errado? O diabo que usou o sistema lá em cima. Entendeu? Ó, você quer uma prova? Quebraram a janela, quebraram a 6 por 1. O que aconteceu? Quando quebraram a janela 6 por 1, o que aconteceu? A Câmara lucrou. Você está me entendendo? A Câmara, os parlamentos. Por isso aqui, quando Tiririca foi lá, conheceram. Ele foi só conhecer. E vocês vão pensar. E ele passou. E ele disse, olha, aqui eu sou palhaço, mas eu nunca brinquei aqui. Mas de muito. Aí ele sofreu lá. Aí ele disse. Aí ele falou que passou, o cara queria agredir ele lá e tudo.
Ele foi puxar a ficha do cara, o cara estava todo errado. Aí se ele compara os erros dele com o cara, ele tá certo ou tá? Não dos dois, mas o que ele fez de diferente? O que ele fez de... Ele só fez o simples. Você está me entendendo? Então que nosso país um dia possa entender que nós precisamos, se nós fizermos o simples, nós vamos fazer com as pequenas vitórias que se faz. Eu comecei com 1 segundo, fui para 1 minuto. O que é a nossa vida? Menos de 1 segundo. Você está me entendendo? Faça a vida valer. Bote música. Não tem opção, bote música. Pegue o violão. Não pegue uma arma matadora que você só vai fortalecer lá em cima. E tem que fortalecer aqui embaixo. Aqui na comunidade. Se eu vou para lá, já tem a saudade que era meu. E eu tenho que ficar aqui. O que eu faço de fé? O que eu faço de errado aqui? É só nada. Eu ouço música ali. Sexta-feira que eu ouço música ali. Tá entendendo? Dia de sexta-feira. Entendeu? Eu fico aqui minha música. Entendeu? Vou pra cá. Faço o que eu tenho que fazer. Entendeu? E aí é isso. Então, nós não estamos para brincadeira, pai. Nós estamos firmes. Firmes em Jesus. Não confiando, apesar de ter, não confiando. Mas confiando exclusivamente em Deus. Entendeu? E quando eu saio daqui, você já sabe, por exemplo, eu já saio preparado. Mas confiando em mim, confiando em Deus, meu irmão. Confiando em Deus. Porque quando você confia em Deus, você se... Tá entendendo? Erros. Não precisa ser forte para você cair no mesmo caminho que eu, não. Se você é forte, bote uma manga madura e uma manga verde. Bote assim, ó. Fraco na manga madura. Forte na manga verde. Que você vai mudar de vida. Aí você investe. Você investe. Aí você vai chegar lá na UFMA. Entendeu? Você tá me entendendo? Então é isso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a Bibliotel. Que Deus abençoe a comunidade da Liberdade. Que Deus abençoe a comunidade do Coradinho. Que Deus abençoe todas as comunidades. E que todas as comunidades possam se unir. Deus, a comunidade do Rio de Janeiro também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe todo o nosso Brasil. Nosso Brasil precisa da gente estar unido. Como é que a gente vai querer fazer as coisas se estar desunido? A gente tem que se unir. Mas para se unir, hoje está mais difícil. Porque passou do tempo e já Cristo está voltando. Ele não está voltando, ele vai voltar. E quando ele voltar, e aí? Você está entendendo? Aí o 10 que está lá em cima já desce para baixo e fica 100. Aí o demônio que olha de lá pensa que o 100 está embaixo. O 10 desceu para baixo. O 6 já está lá em cima. Ou seja, já fui lá para o céu. Porque o céu, vou te dizer, tem que ter fé para chegar lá. Se tem que ter fé para vir aqui, também tem que ter fé para chegar lá. Você já tem missão. Jesus já morreu na cruz. Então, se Jesus já morreu na cruz, você já tem missão. Então, a oportunidade que você tiver, o Enem está aí. Você faz, você tem coragem de encarar. É isso que você tem que ter coragem de encarar o Enem, de ir pro... Você está me entendendo? Não é de pegar a arma. Se você não dá conta, comece de 1 segundo. Mas para 1 minuto. Você chega lá.
Aí que eu entendo que o meu objetivo não é chegar lá. Que eu aprendo uma outra lição. Que meu objetivo é resolver problema. Entendeu? Resolver problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus já morreu na cruz por nós. Se você analisar de 2000 anos para cá o que aconteceu no nosso país teve lugares que pegou fogo, água subiu, mas por quê? Chega lá, na UFMA que você vai saber. Que Deus em Cristo abençoe você, eu e todos vocês que tentaram. Aliás, não foi vocês, foi o inimigo que está por trás. Então, se até o santo erra, o inimigo também não erra. Louvado seja o Senhor. Então, quando você for, você não vai achar. Louvado seja o nome do Senhor.